Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu estarei falando com você a respeito das qualidades do homem. O homem, na sua essência, ele é o ser responsável pela perpetuação de uma espécie. Logo, se nós produzimos células que fazem o ser quem é, logo, damos vida. No caso, nós temos a semente, quem dá vida, o processo de vida é gerado no ser feminino. Mas o homem, ele produz a semente que dá continuidade à espécie. Então, qual é o papel do homem? O homem, ele provê, na sua essência, o homem, ele provê. Olha que interessante. Sem o homem, não existe espécie. Como também, sem a mulher, para dar sequência, dar continuidade ao amadurecimento da semente, do sêmen, sêmen é semente, a palavra que vem do latim, sêmen, semente. Se o homem, ele não estiver na sua posição, ele pode gerar problemas. E aí nesse vídeo eu vou abordar o papel do homem, correto? Como já dito, o homem, ele dá fruto. Se o homem, ele não tem o entendimento do papel dele, o que acontece? Ele faz as coisas de forma inconsequente. Então vamos pensar partir de uma linha de pensamento do brasileiro médio, que hoje em dia nós sabemos que por conta da cultura brasileira está em decadência, temos aí o surgimento de pessoas que cada vez mais não entendem o que é a família, não entendem o que querem para si e muito menos entendem quem são elas, quem elas são, o que elas fazem, o que elas devem fazer, o propósito de vida, a identidade, quem Deus é. E aí você acaba nichando cada vez mais para algo não muito legal. E o que isso tem a ver com o homem? Vamos lá. O homem, ele dá a semente, que é responsável por toda a base de uma sociedade. Então o homem provê, o homem protege, o homem lidera. A partir do momento que nós temos alguém com tamanha responsabilidade, mas que não sabe o seu papel, nós temos uma crise. Porque uma sociedade sem poder, sem liderança, ela acaba se tornando refém de si mesma. E é onde que eu quero chegar? Estamos vivendo uma época onde os homens não estão liderando. Os homens não estão sabendo o seu papel. Eles criam cada vez mais problemas no meio social, ou seja, a família ela é colocada em risco por conta do recuo do homem na sociedade e o avanço do ser feminino, que não era para estar nessa função, como muitas dizem, não querem estar, elas precisam assumir porque o homem deixa de fazer o papel vital na relação. E acaba gerando um desequilíbrio, uma desarmonia na cadeia social humana. O que tem de errado nisso? Você acaba por colocar todo um conjunto social, toda uma vida, uma existência à prova. Porque o homem, ele abre o caminho e a mulher vem atrás. O homem, ele abre o caminho e os filhos vêm atrás. Ou seja, o homem, ele tem que ser ele foi feito para ser colocado à prova, para ser o abridor de caminhos. Por isso que nós temos testosterona em alta. A testosterona, ela é um hormônio que quando ela está em concentração, tanto que tem a questão da transmutação sexual, da retenção de sêmen, que é você literalmente guardar o sêmen ao invés de desperdiçá-lo, em uma masturbação qualquer, um ato de prazer qualquer, você acaba por reter essa energia sexual, que é uma energia criativa, uma energia que é capaz de dar vida, gerar uma vida, e aí você começa a reter, você começa até mesmo os níveis de testosterona aumentam, que é o hormônio responsável por te colocar à prova. Você simplesmente quer ir, você não pensa, você vai, você faz as coisas, a sua vida se torna muito mais resolutiva. Então você já foi por natureza escolhido, pré-moldado, fabricado para isso. A sua função na Terra é uma só, é abrir caminho, é proteger, é liderar, é guardar, é ser homem. Hoje as mulheres elas estão buscando a essência masculina que cada vez mais está escassa.
por conta de posicionamentos, por conta dos homens também não saberem seu papel. Então, a partir do momento que você sabe quem você é, você sabe que você é feito imagem e semelhança de Deus, e você tem um propósito, né? Então você já tem a identidade, que é saber quem é, o que Deus tem para você e o seu propósito. Tudo isso atrelado a uma imagem, a um ser material, que é você. Você consegue canalizar energia, que essa energia retida, sexual, te faz literalmente explodir em todas as áreas da sua vida. Porque imagina, você tem muita energia concentrada e você simplesmente fala, caramba, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Você não se sente esgotado. Então, são muitos temas, né, num assunto, num único vídeo. Não quero abordar de forma aleatória, mas eu vejo que há uma escassez masculina, principalmente no Brasil. Pais ausentes, homens que não são homens com H maiúsculo, homens que não sabem o seu papel, que não lideram, que não protegem, que não entendem quem eles são. Essa falta de uma identidade gera uma crise. Então, são diversos fatores. E aí, como você pode mudar essa situação, tá? Tô falando de várias coisas, mas como que isso pode ser mudado? O primeiro passo é você entender que você tem um problema. A maioria das pessoas, elas querem ocultar, eu me incluo nisso. A gente quer ocultar que tem um problema. Ninguém quer ter problema, né? Porque problema gera gasto. No nosso caso, né, financeiro, até porque, né? Claro que também afeta a vida financeira, mas esse aí é um caso de gasto energético, que você tem que parar para poder entender o que te faz. Então, muitas pessoas não querem. E aí entra a distração, que é o celular em excesso, vídeos, enfim, que a gente chama de fuga, né? Então ela tem um problema e ela, ao invés de solucionar o problema, ela foge. Ela fica nesse ciclo, ela foge para todos os lados e no fim o problema ainda está lá. Como que você pode resolver isso? Simples. Você assume o problema, eu tenho esse problema, e aí você fecha a porta, tá, para fora, e você volta para dentro, que é o processo chamado em busca do eu. Você vira os seus olhos para dentro, você começa a pensar, você fica deitado na cama, com tudo apagado, só pensando em o que você é, o que você faz, o que te faz ser quem você é, quais são os problemas que você tem e precisam ser mudados. Enfim, diversas situações e diversas coisas que hoje te afetam. Por que você falha tanto em determinadas coisas que não eram para serem do jeito que são? Então, tem que entender que eu não tenho a resposta. Cada caso é um caso, cada um é cada um, né? Mas, como Albert Einstein diz, o que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas. Então, você sabendo que você tem um problema e você não tem a solução, o que você faz? Pergunta. A pergunta, ela vai te levar a outras perguntas que possivelmente vão te levar a uma resposta. Então comece. O fato de você apenas começar se perguntando e já deduzindo que existe um problema, você já está à frente. Não deixa de fazer isso não. Faça o quanto antes, porque você, quando você entender quem você é, você entender, pesquisa sobre retenção seminal, vai por mim. E transmutação energética, não apenas basta você reter sêmen. Se você reter e não fizer nada, continuar do jeito que está, você vai ter um excesso de energia e você vai querer liberar. Mas se você transmutar essa energia que está acumulada, você consegue potencializar. Mas pesquisa aí. Então, retenção seminal. Você também começa a entender a sua identidade, que é o ponto forte do vídeo. Entender quem você é. Aceitar a sua identidade que Deus já te deu, que você é imagem e semelhança dele. E viver o propósito que ele tem para você. Quando você fizer isso, você vai entender o seu papel e você vai ajudar tanto a você quanto a sua família e toda uma sociedade em volta. Porque o Brasil está carente de homens de verdade. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precise e, desde já, eu peço que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana e eu te vejo em um próximo vídeo. Valeu? Muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau, tchau.